Sabem qual é a grande lição da história da humanidade que tiramos de todos estes episódios do Sapiens? É que, quando temos acesso às ferramentas certas, a criatividade humana não conhece limites. Foi por isso que fizemos esta parceria com a Shopify. A Shopify é a melhor opção para quem quer criar um negócio online e tornar os seus sonhos realidade. Se antigamente Napoleão tinha de marchar por toda a Europa ou César tinha de atravessar o Rubicão, hoje podemos criar os nossos próprios impérios a partir do conforto da nossa casa. Basta ir a shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e mais uma rota comercial bem-sucedida. Até Alexandre o Grande ter inveja de todo o mundo de possibilidades que se abre a qualquer negócio que escolhe processar as suas vendas com a Shopify. Compras e pagamentos que funcionam na perfeição, sem confusões nem dúvidas. Basta ir a shopify.com, repito, shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e explorar a nova rota da seda que é a Shopify. O nosso agradecimento à Shopify por patrocinar este episódio. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Dakota do Norte, 1886. Estendida sobre o gelo, ela fecha os olhos e aguarda a morte. Por ali não passa ninguém. Os seus companheiros abandonaram-na à procura de abrigo. Por entre o nevão esperam os dentes e as garras dos predadores. Mas eis senão quando duas mãos pousam sobre o seu corpo exausto, sentem o bater do coração e levantam-na do frio. Quando acorda, envolve-a o calor das labaredas, o aroma estofado de carnes, o sabor a sangue morno. Durante horas, ou dias, ou semanas, aquelas mãos dão-lhe carne quente e colheres com água. Por vezes, quando retoma a consciência, o seu corpo agita-se, arrancado da morte, reaprendendo a mover-se, mas logo cai no torpor. Finalmente, lá fora, dissipa-se o nevão. As mãos apararam-na até ao alpendre. O seu corpo está fraco, mas já se move, já se põe de pé. Pela primeira vez em muito tempo, sente o vento frio nas penas castanhas, o ar puro no bico afiado. Atrás dela, o dono daquelas mãos fechou a porta. A águia não precisa de saber palavra alguma. Sabe apenas que está na altura de sobreviver sozinha, abrir as asas e tentar voar. Esta é a história de Teddy Roosevelt. Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio de A Terra dos Livros,
o nosso especial sobre os Estados Unidos da América nos seus 250 anos. Se no primeiro episódio olhámos para um conjunto de homens que inventaram este país, hoje conhecemos alguém que o reinventou. E aqui é importante ser honesto e dizer que nos bastidores da Broá, esta é uma das nossas personagens favoritas da história. Um homem que, se não existisse, tinha que ser inventado. Um homem que amava em igual medida a natureza e a guerra, a cidade e a planície, os prazeres da vida e a adrenalina da morte. Um homem que parece ter vivido inúmeras vidas, muitas delas contraditórias. Foi estudante em Harvard, cowboy num rancho, deputado municipal, soldado numa guerra, vencedor de um prémio Nobel da Paz, destruidor de monopólios económicos, preservador de milhões de hectares de floresta e, quase me esquecia, presidente dos Estados Unidos. Tudo isto antes de fazer 50 anos. Mas, acima de tudo, foi alguém que conseguiu algo extraordinário. Imprimir à sua nação a sua própria personalidade. Fazer do seu passado o futuro de um país. Transformar os seus sonhos e ambições nos sonhos e ambições de uma potência inteira. Podem achar que estamos a exagerar, mas isso é porque ainda não conheceram o nosso protagonista de hoje. Teddy Roosevelt nasceu em Manhattan em 1858, filho de um grande industrial e filântropo e de uma socialite descendente de generais sulistas da Guerra Revolucionária Americana. Entre o pai nova-iorquino e a mãe sulista, Teddy era a síntese de duas Américas, a moderna e a profunda. O filho do primeiro século de um país do tamanho de um continente, com cheiro a terra, sangue e aço, onde os caminhos de ferro rasgavam a paisagem e os primeiros arranha-céus tocavam nas nuvens. Teddy era um leitor voraz, um autêntico aspirador de conhecimento e obcecado com a natureza desde o dia em que encontrara o cadáver de uma enorme foca à venda no mercado local. Contudo, o pobre rapaz não tinha uma vitalidade à altura das suas paixões. Era uma criança frágil, adoentada, magra e baixa. O seu corpo pálido era constantemente abalado por terríveis ataques de asma que nem o deixavam ir à escola. Um dia, o pai disse-lhe: "Tens a mente, mas não o corpo. Tens de fazer o teu próprio corpo." E essas palavras marcariam para sempre a forma como Teddy Roosevelt se veria a si próprio. A partir dali, Teddy escolheu transformar-se num verdadeiro atleta. Entre o ginásio doméstico, aulas de boxe e caminhadas na natureza, seguiu um rigoroso regime de exercício físico. Alargou os ombros e a caixa torácica. Aprendeu a controlar a respiração. Dos seus braços e pernas frágeis nasceram músculos bem definidos que o acompanhariam para toda a vida. Quando foi para Harvard, aos 18 anos, dedicou tanto tempo à ciência política e história natural, duas velhas paixões, como ao boxe e ao remo. Em tudo o que fazia, ia beber aquele fascínio pela força e coragem física, sempre inspirado pelas palavras da figura paterna. Rapidamente, Teddy tornou-se o protótipo de algo muito particular. Um jovem da aristocracia nova-iorquina, obcecado por desporto e atividade física e ao mesmo tempo com a ciência e a leitura. O rapazinho asmático
era agora um jovem vigoroso. Um David para quem o mundo era Golias. E o resto da sua vida, como veremos a seguir, foi dedicada a inspirar o seu país a ter a mesma força. Os anos formativos de Teddy escondiam-lhe duas tragédias. A primeira chegou em 1878, quando o seu pai, Theodore Roosevelt Sr., morreu subitamente. Teddy não perdia apenas o homem que, anos antes, lhe ensinara o valor do esforço e determinação. Perdia a sua maior referência. É que Theodore Roosevelt era um grande empresário e filântropo, com um pé na indústria e outro no serviço público. Antes de Teddy nascer, Theodore ajudara nos esforços da Guerra Civil e trabalhara diretamente com Abraham Lincoln. E Teddy herdou do pai uma enorme preocupação com os outros, a comunidade e o país inteiro. Aqui sobre o pai, importa dar aqui algumas notas porque o pai, para quem quiser mergulhar na história do Teddy Roosevelt, que na verdade deve-se dizer Teddy. Ele era o Teddy Roosevelt porque eu acho que o pai, Theodore, é que era o Teddy. E, portanto, nós vamos sempre chamá-lo de Teddy Roosevelt porque é a forma que ele é mais conhecido, mas no âmbito familiar ele era o Teddy e o pai é que era o Teddy. Mas pronto, fica o nosso Teddy. O pai é uma figura maravilhosa. Morre relativamente novo, mas é alguém que consegue imprimir no Teddy um caráter tão forte, uma presença tão carinhosa. Ele era a figura que todos os outros filhos amavam e adoravam e toda a gente queria sentar-se ao colo dele e ouvir as histórias dele. E é uma pessoa engraçada porque eles são muito ricos, são donos de uma fábrica de louça, se não me engano. E o Teddy pai sempre teve ali num misto entre alguém que podia viver uma vida de profunda aristocracia, mas que tem sempre uma vontade de se dedicar à vida política e comunitária, e que, como nós veremos, a vida política em Nova Iorque é horrível, altamente corrupta, e isso afeta muito a reputação do pai dele. E, portanto, a morte do pai é um momento incrivelmente trágico para o Teddy, que vai ter repercussões a sua vida toda. Ainda em Harvard, Teddy mudou de direção. Abandonou a carreira no direito e entrou na política. Mais precisamente, foi eleito para a Assembleia Estatal de Nova Iorque pelo Partido Republicano. Ou melhor, pela ala mais progressista do Partido Republicano. E já veremos o que é que isso significa. Hoje em dia, esta decisão parece-nos normal. Mas na altura era algo chocante. A política partidária, especialmente em Nova Iorque, era um antro profundo de corrupção e um sistema de despojo e interesses. O filho de uma família de bem, com negócios familiares, simplesmente não sujava a sua reputação ao meter-se ao lado de emigrantes e caciques que esfarelavam a máquina do Estado para sobreviver. E aqui o uso do termo emigrantes não é um termo chocante. É mesmo porque a política nova-iorquina nesta altura, muito à volta, quem viu Gangs of New York e conhece a figura do Tammany Hall, saberá que a monopolização e instrumentalização dos imigrantes como arma política, em particular do voto irlandês, por exemplo, é um elemento essencial da política nova-iorquina nesta altura. Os imigrantes chegavam a Nova Iorque, eram filiados e instrumentalizados nas máquinas políticas e usados para amealhar e arrecadar votos. Por isso, durante 4 anos, Teddy desafiou todos os lugares comuns. Vinha de boas famílias e tinha riqueza pessoal, mas gostava de falar com os trabalhadores, visitar as fábricas e escutar os constituintes mais pobres. Era ferozmente fiel ao Partido Republicano, mas ainda mais à sua consciência. E ganhou fama de espírito independente, trabalhando tanto com republicanos como democratas para pôr em prática o seu programa.
Ali estava um jovem baixo, atlético, de porte muito direito e voz potente que projetava a força de um touro para se fazer ouvir. E ao mesmo tempo usava um fino bigodinho louro e um par de óculos pequenos e arredondados. Ninguém sabia se era um intelectual, um snob ou um lutador de boxe bem vestido. Quem o visse na altura sabia que Teddy ganhava sempre, ou a discursar na Assembleia, ou numa luta corpo a corpo. Também foi por esta altura que encontrou o amor. E foi também aqui que a tragédia voltou a atingi-lo. Em 1880, depois de uma longa e teimosa corte, Teddy casou-se com Alice Hathaway Lee, uma socialite de boas famílias. Com a herança do pai, Teddy podia dedicar-se exclusivamente à política. E por isso, durante 4 anos, o casal foi feliz. No entanto, tudo mudaria de um dia para o outro. E foi, literalmente, um dia. 14 de fevereiro de 1884. Teddy discursava na Assembleia quando chegou o telegrama. Precisavam que fosse para casa imediatamente. Ao chegar, foi recebido por criados a chorar, vários médicos e uma casa mergulhada no frio e na penumbra. Com apenas 12 horas de diferença, Teddy perdeu a sua mãe, doente com febre tifoide, e a sua mulher, Alice, devido a um problema renal grave. A única sobrevivente naquele dia infernal foi a sua filha, que nascera 2 dias antes, a quem deu o nome da sua mulher amada, Alice. É impossível imaginar a dor daquele dia, mas um detalhe ficou para a história. No seu diário, na entrada de dia 14 de fevereiro, Teddy desenhou um enorme X e por baixo escreveu uma única frase: a luz abandonou a minha vida. Um choque como este teria devastado qualquer outro homem. Mas Teddy não era qualquer outro homem. E a solução para lidar com o luto foi um daqueles momentos à Teddy Roosevelt que se tornarão comuns nesta história. Teddy fugiu de Nova York e tornou-se cowboy. Após a morte da mulher, o deputado Teddy Roosevelt desapareceu. Mas para onde? A resposta para um refúgio privado no interior do país, no qual investira $14.000, uma fortuna na altura. Mas não se tratava de uma mansão na pradaria, nem um chalé nas montanhas. Teddy refugiou-se num rancho, uma mísera cabana de madeira no meio das Badlands americanas. Trocou os sapatos envernizados pelas botas sujas de lama, comprou um cavalo e durante 2 longos anos fez vida de cowboy. Mais tarde, diria que aquele tempo com os rancheiros do Dakota foi essencial no seu percurso. Ali estava o ex-aluno de Harvard e filho de boas famílias, a pisar estrume de boi, a gelar no meio dos nevões, a queimar a pele ao sol, a encharcar-se até aos ossos, a tratar das colheitas e do gado com o mesmo rigor com que gerira um distrito em Nova York. Aquela vida agradável. Sentia-se um dos pioneiros que desbravavam a América e gostava de estar no meio de homens duros, mas humildes, que só comiam de noite se trabalhassem todo o dia. Teddy pôs o dedo na veia mais profunda de uma América que só tinha lido nos livros. Este período da vida do Teddy Roosevelt é absolutamente fascinante.
Ele é responsável por uma exploração de gado muito grande, que compra a título próprio, e acho que aquilo em termos de negócio não corre particularmente bem. Conhece uma série de figuras que depois o acompanham o resto da sua vida e que estão muito ligadas a esta área depois da preservação da natureza e do montanhismo. Ele fazia caminhos gigantescos, fazia escaladas enormes e conheceu uma série de figuras que serão essenciais depois, que infelizmente nós não vamos conseguir abordar aqui, mas que serão essenciais depois no resto da sua viagem. No entanto, a tragédia voltou a visitá-lo. Depois de um nevão muito duro, o seu rancho foi praticamente destruído e Teddy decidiu voltar à cidade e à política. Parecia renascido. Voltou a casar, desta vez com Edith Kermit Carroll, uma amiga de infância que agora reencontrara na idade adulta e com quem teria 5 filhos em rápida sucessão. Comprou uma casa. A família, cada vez mais numerosa, vivia num mini paraíso em Long Island. Um casarão junto a um lago repleto de cães e cavalos. Teddy conseguiu dar aos filhos uma infância igual à sua, incutindo-lhes a paixão pela natureza. Mas a sua maior prioridade era mesmo a política. Teddy regressava à política de Washington e Nova York, um mundo que na altura não inspirava elogios. Os seus ex-colegas de Harvard chocavam-se ao ver os talentos de Teddy desperdiçados nos meandros da política local. Uma rede complexa de alianças, favores, subornos e jogos de poder. Teddy fez tudo para enfrentar esse mundo. Ao aceitar uma posição no Civil Service Commission, garantiu que as nomeações governamentais passavam a obedecer a critérios de mérito e não moedas de troca entre homens poderosos. Já como Police Commissioner da cidade de Nova York, profissionalizou a polícia da cidade, definindo inspeções periódicas, exames físicos e mentais, expulsando polícias corruptos e, no geral, garantindo que as mãos que costumavam lavar-se umas às outras não se agarravam ao poder. Em tudo isto, ganhavam-se alguns amigos, mas muitos mais inimigos, especialmente no seio do seu próprio partido. Eu vou aproveitar esta oportunidade para clarificar um termo que depois vai ser importante no resto do nosso episódio. Portanto, o Teddy vai sempre aparecer como ligado à ala progressista do Partido Republicano. É importante explicar que o termo progressista não tem as mesmas definições que tem hoje em dia, não é? Portanto, quando imaginamos um progressista contemporâneo, pensamos na questão da igualdade de género, na questão das representatividades, um bocado na questão da identity politics. Os progressistas desta fase são diferentes. Têm preocupações sociais, como nós veremos, e essas são muito bem fincadas de uma tendência mais laboral, portanto de direitos laborais, mas também são progressistas acima de tudo porque querem reformar a máquina do Estado. O progressismo deles vem de achar que as estruturas políticas estavam agarradas a um conjunto de práticas corruptas e eles queriam quebrar com essas barreiras e levar a máquina estatal em frente. Portanto, por exemplo, esta questão do Civil Service Commission e daquilo passar a ser atribuído numa base de mérito e não numa base de despojos, que para nós hoje em dia nos parece uma coisa surreal, na altura era uma prática super comum. E são os progressistas que querem que passe a ser atribuído numa base de mérito. A polícia também era um órgão profundamente corrupto, cheio de subornos e de outras más práticas, e a visão dos progressistas era, mais uma vez, fazer progredir esses serviços e abandoná-los e retirá-los dessas cadeias de corrupção. É isso que progressives quer dizer. Progressão do Estado e progressão de alguns direitos sociais, acima de tudo, de laborais e económicos. Teddy tinha um método invejável para garantir a sua sobrevivência. Queria fazer reformas, mas ia fazê-las dentro do sistema, dentro do próprio partido.
E por isso, por mais que apoiasse candidatos progressistas, criticasse a corrupção ou desmantelasse redes de interesses, mantinha-se ferozmente fiel aos republicanos. Para os colegas de partido, ele representava um terrível dilema. Era charmoso, eficaz, amado pelos eleitores. Tinham de o manter bem perto. Mas, se era charmoso, eficaz e amado pelos eleitores, tinham de mantê-lo em movimento, trocá-lo constantemente de posições, entretê-lo sem lhe dar demasiado poder. E era um bom plano, até porque Teddy queria mais. Nova York era demasiado pequena para ele. Teddy Roosevelt sonhava mais longe, sonhava com o mundo. Em 1898, a embarcação de guerra USS Marine, na altura ancorada em Cuba, sofreu uma terrível explosão que destruiu o navio e matou centenas de membros da tripulação. Na altura, Cuba era uma colónia sob o domínio espanhol e, apesar das causas da explosão não terem sido devidamente investigadas, os espanhóis levaram com as culpas. Um dos principais promotores dessa ideia foi Teddy Roosevelt. Por esta altura, Teddy era subsecretário da Marinha da administração McKinley, o culminar de muitos anos de fascínio por aquele ramo das Forças Armadas. Por exemplo, com apenas 23 anos, Teddy escreveu um livro aclamado sobre as batalhas navais da Guerra de 1812, que teve um enorme impacto na forma como os americanos viram e reimaginaram a sua marinha. Teddy era absolutamente obcecado pelo poder naval americano. Por isso, com a explosão a bordo do USS Marine, Teddy encontrou a desculpa perfeita para realizar um sonho antigo: ir à guerra. Imaginava uma América forte, autossuficiente e indestrutível. Uma verdadeira potência mundial. E também uma marinha com mais embarcações, mais artilharia, bem equipada e tripulada, que levasse a influência americana a todos os oceanos. Acho que aqui é importante contextualizar um bocadinho. Desculpa, eu vou refazendo várias partes ao longo deste episódio, mas é muito importante perceber que nesta fase do campeonato a América tinha saído da sua guerra civil, pela primeira vez estava a crescer fortemente, a reindustrializar-se, em expansão interna e económica, e de repente essa vontade de crescer fala olhar para o mundo, e em particular para o subcontinente americano. E o que é que a América de repente descobre e sente? Portanto, cá estamos nós, este poderio, este novo poderio no continente americano. Acima de nós está o Canadá, com os ingleses, é toda outra realidade à parte. Mas a sul de nós há uma série de situações com as quais se calhar não estamos particularmente confortáveis. Em particular, o domínio espanhol sobre Cuba e as Filipinas. Espanha é o extremo oposto do que a América representa, portanto é uma monarquia já relativamente decrépita, sem grande capacidade de manter as suas posses coloniais, sem um grande legado ou um grande historial militar bem sucedido recente. E, portanto, é um clash quase filosófico entre uma América nova, cheia de vida, e uma Espanha velha e meia moribunda. E os americanos decidem, não, nós vamos ter que entrar e vamos ter que fazer esta intervenção e vamos ter que libertar Cuba, porque isto é uma campanha de libertação, porque eles estão ao lado de uma série de rebeldes locais do jugo espanhol. A administração McKinley é profundamente contra, não se quer meter nada disso. O McKinley, em particular, o Teddy Roosevelt, que quer criar uma mega marinha americana, é muito, muito favorável a isto e faz toda uma série de coisas que veremos a seguir. Eu aproveito desde já para dizer que eu acho este um dos momentos na história pessoal de Teddy Roosevelt dos quais eu tenho menos estima, porque eu acho que o ímpeto meio imperialista e militarista do Teddy não é das suas facetas mais, apesar de ser uma faceta muito importante, não é das suas facetas mais louváveis.
Desobedecendo explicitamente às ordens do presidente McKinley, que preferia uma solução diplomática, Teddy fez soar os alarmes, pôs centenas de embarcações em estado de alerta e deu ordem para que rumassem ao Mar das Caraíbas, preparando-se para um imaginado ataque espanhol. Foi uma profecia que se concretizava a si própria. Em pouco tempo, os Estados Unidos estavam em guerra com Espanha. Contudo, a guerra atrás das secretárias provocava bocejos a um homem como Teddy e descobriu logo uma forma de dar largas ao seu espírito cowboy. Abandonando a Marinha, alistou-se voluntariamente. Atenção, ele é subsecretário de Estado da Marinha. Portanto, tenham atenção o que isto quer dizer, abandonando a Marinha. Alistou-se voluntariamente numa unidade de cavalaria formada por mais de 1000 voluntários, reunida para intimidar os espanhóis. Estes eram os Rough Riders, qualquer coisa como Cavaleiros Durões, se bem que a tradução em português não lhes faz grande justiça. Uma coligação meio caótica de cowboys, pistoleiros, jovens idealistas, meninos do coro, ex-soldados, loucos violentos e mercenários profissionais que, depois de algumas semanas de treino, desceram até o Novo México. Embarcaram no navio e deram por si no sul da ilha de Cuba, prontos a disparar contra todos os espanhóis que encontrassem. E à frente, claro, ia o agora Tenente-Coronel Teddy Roosevelt. Suspensórios, chapéu de cowboy e carabina carregada, montado no seu cavalo Texas, os olhos ardentes de ver batalha. Liderou várias investidas contra pontos estratégicos dos espanhóis, incluindo na Batalha do Rio de San Juan, na qual correu para diante até dar por si praticamente sozinho sobre uma chuva de artilharia inimiga. Por milagre, sobreviveu. E ao regressar a Nova Iorque, meses depois, vinha com a aura de herói de guerra, de homem que dava literalmente o corpo às balas. Imediatamente a seguir, foi eleito governador de Nova Iorque, de longe a posição de maior destaque que alguma vez tivera. Foi como governador que, numa tarde de 1899, deu aquele que seria o seu discurso mais famoso, até hoje reeditado em livro: The Strenuous Life, a vida esforçada ou a vida vigorosa. Era, na prática, a sua filosofia de vida transformada em programa político. Tudo o que aprendera com o pai tomava agora laivos de doutrina nacional. Tal como o pequenino e asmático Teddy da sua infância, a América tinha de abandonar o queixume, a fragilidade e o conforto e substituir tudo isso por uma vida de sacrifício, vigor e autossuficiência, na qual um homem e uma nação se faziam pela força do seu trabalho e a retidão do seu caráter. Fora com as ignóbeis facilidades e os homens de paz tímida. E no final, rematava com uma defesa do imperialismo americano, dizendo: o século XX ergueu-se diante de nós carregado do destino de muitas nações. Se permanecermos de braços cruzados, se procurarmos apenas o dilatado e preguiçoso conforto e uma paz indigna, se recuarmos perante os duros confrontos que os homens têm de vencer, arriscando a própria vida e tudo aquilo que lhes é mais precioso, então os povos mais ousados e mais fortes ultrapassar-nos-ão e conquistarão para si o domínio do mundo. Agora imaginem o horror dos inimigos políticos de Teddy, mesmo no Partido Republicano. Aliás, principalmente no Partido Republicano. Aqui estava um governador da principal cidade americana
herói de guerra, orador extraordinário e agora teórico do século americano, que a todos os outros fazia parecer cobardes, pequenos, mesquinhos. A pergunta era a mesma de sempre. O que fazer com Teddy? O que fazer com Teddy para que não nos arraste todos para o seu turbilhão? Para que a sua conversa de retidão moral e self-made man não entrassem no mundo dos espólios políticos e interesses instalados? A resposta? Dar-lhe um papel importante, mas ainda assim inútil. No fundo, arrumá-lo a um canto. Como tantos outros, antes e depois, Teddy foi convidado para a posição de vice-presidente dos Estados Unidos, acompanhando McKinley no seu segundo mandato. Certamente, rangendo os dentes, Teddy aceitou e o partido respirou de alívio. Agora sim, ia estar numa posição sem poder real e incapaz de chatear alguém. Mas o tiro ia sair-lhes pela culatra. E tudo porque outro tiro ia acertar no alvo. Exposição Pan-Americana, Nova York, setembro de 1901. Parece um homem como outro qualquer. De fato negro, chapéu nas mãos e sorriso no rosto. O presidente caminha por entre a multidão a cumprimentar toda a gente. Faz questão. Os seus homens temem pela sua segurança. Mas a ele pouco importa. Vem animado de uma vitória eleitoral, da exposição, do canto arranhado das trompetas, das bandeiras azuis, vermelhas e brancas que descem como enormes cascatas coloridas do topo do edifício e cobrem tudo e todos com a sua sombra protetora. Mão a mão, o presidente aceita-as a todas. Até aquela que agora surge, vinda de dentro de um casaco escuro, coberta por um lenço branco. Ninguém dá por nada. Um tiro, depois outro. Uma nuvem de pólvora, um corpo caído. Um monte de homens empurrando-se mutuamente. Alguém agarra aquele homem. Alguém apara o presidente. O sorriso já foi. As mãos generosas pendem para o lado, quase sem vida. E dias depois, quando o país se vestir de negro, uma outra mão pousará sobre uma bíblia de couro. Uma mão grossa, musculada, que já esventrou animais, assinou decretos, lutou em guerras estrangeiras e mandou homens para a guerra. A mão do novo presidente, Teddy Roosevelt. A culpa, como tantas vezes acontece, foi de um anarquista. A 6 de setembro de 1901, um anarquista surpreendeu o presidente McKinley durante a sua visita à exposição Pan-Americana em Nova York. Disparou 2 tiros e mudou o destino da América. Após a sua morte, e tal como previa a Constituição, McKinley foi substituído pelo seu simbólico vice-presidente, Teddy Roosevelt, que se via agora na feliz circunstância de ter um mandato quase inteiro pela frente. E como já sabemos, imensas ideias para pôr em prática. A verdade é que soube aproveitá-lo, dando origem a uma das presidências mais ativas, polémicas, mas também produtivas da história da América. Nada surpreendente, tendo em conta o que já sabemos sobre ele. Agora à solta, na Casa Branca, Teddy podia finalmente moldar o país à sua vontade. Fazer pela América o que o seu pai fizera por ele. Arrancá-la do asmático século XIX para o vigor do século XX.
ou então, nas suas palavras, dar ao país uma vida vigorosa. A doutrina progressista do presidente Teddy era prática e eficaz. Resumia-se a um slogan: Square Deal, que podemos traduzir como um negócio justo ou um acordo justo. No imaginário de Teddy, todos os americanos, independentemente da sua classe social ou condição, mereceriam que o Estado lhes garantisse um Square Deal, um negócio justo. E isso implicou mexer em verdadeiros ninhos de vespas. Para equilibrar a balança da competição e do mercado livre, Teddy combateu monopólios, enfraqueceu fundos, magnatas e grandes conglomerados económicos e usou o poder da presidência para fortalecer sindicatos e grupos de trabalhadores. Num exemplo famoso, que dividia a administração de uma mina e os seus mineiros, Teddy chegou a promover o uso de tropas para tomar conta das minas, caso os administradores recusassem as negociações. E 5 meses passados, os mineiros receberam um aumento. Para terror dos poderosos e êxtase dos eleitores, Teddy ganhou a alcunha de Trust Buster, destruidor de monopólios, e provou que nada nem ninguém o podia parar. Este progressismo do Teddy não se aplica apenas em matéria económica e laboral. Há, por exemplo, aqui um exemplo também interessante que se chama o Pure Food and Drug Act, portanto, que tem a ver com as condições de higiene dos produtos alimentares, por exemplo. Isto foi popularizado porque houve um autor que eu agora julgo que se chama Upton Sinclair, que escreveu um livro chamado A Selva, The Jungle. E na prática o que ele faz é imiscui-se numa série de fábricas, acima de tudo fábricas de salsichas e de produtos de carne, e conta as condições nojentas de pessoas que dormem na fábrica, dejetos de rato a serem misturados na comida, carnes desconhecidas, acho que mesmo tipo cabelos, unhas, pedaços de pele humana, tudo o que vocês podem imaginar de horrível a ser misturado com a carne. Ele escreve este livro a expor esta situação e o Teddy cai em cima disto com uma violência e consegue passar este Pure Food and Drug Act, que depois vai levar ao surgimento daquela entidade americana que é o FDA, acho eu, Food and Drug Administration, e portanto é aqui uma tentativa de legislar e regularizar a produção alimentar americana, que também é um passo super importante. Mas não era só em casa que Teddy mostrava a sua virilidade política. Os seus 2 mandatos estariam marcados por 2 eventos que definiram a América como uma grande potência mundial. No fundo, o velho sonho de Teddy. Em 1904, o presidente ordenou o início da construção do Canal do Panamá, um milagre de engenharia que cortava o Panamá a meio e ligava o Atlântico ao Pacífico, reduzindo para metade o tempo e custo das viagens entre a Califórnia e Nova Iorque. Um ano depois, quando a Rússia e o Japão entraram em guerra, Teddy tomou as rédeas da mediação entre os 2 impérios, um feito que lhe valeria o Nobel da Paz em 1906, a primeira vez em que o prémio era atribuído a um americano. No ano seguinte, no que parecia ser a realização de um sonho de miúdo, organizou a Great White Fleet, a Grande Frota Branca. 16 enormes embarcações de guerra americanas, totalmente pintadas de branco, a cor da paz, fizeram uma tour pelos mares de todo o mundo, numa demonstração talvez passiva ou agressiva do poderio naval dos Estados Unidos. Era a ilustração perfeita do princípio de política externa que Teddy popularizara num aforismo irresistível, bem ao seu estilo. Speak softly and carry a big stick. Falar baixinho, mas levar um pau grande.
Isto vai ser sempre a postura do Teddy em relação às coisas. Ele é um imperialista americano e vai fazer questão de pôr sempre o poderio militar da América como face inicial da diplomacia americana. E, portanto, esta vez, esta grande frota branca, em que ele literalmente parades estes navios pelos mares afora a demonstrar: nós somos os novos guardiões da paz. E quer gostemos, quer não, isto é um momento que marcará o posicionamento geopolítico da América durante décadas, se não séculos. Acho que vem muito esta ideia de a América como polícia do mundo, vem muito do Teddy Roosevelt. Mas a história seria invulgarmente amigável para Teddy. É que hoje em dia, mais de 100 anos depois, é maioritariamente recordado por outro tipo de esforços, menos bélicos, mas não menos impressionantes, que correspondiam à sua mais velha paixão, mas que desafiam a imagem de amante da guerra que entretanto fomos construindo. Durante os 2 mandatos, o presidente Teddy conseguiu convencer a nação de que os seus recursos naturais, os rios, as montanhas, as florestas, eram uma das suas principais vantagens estratégicas e que a sua geração tinha a obrigação de proteger a natureza para as gerações seguintes. Sob as suas ordens, e certamente influenciado pelos passeios no campo com os pais e a sua estadia no Dakota, e por uma figura que não falaremos aqui, mas que aconselho toda a gente a procurar, que se chama John Muir, que é um dos pais do conservacionismo americano, o presidente Teddy Roosevelt federalizou mais de 90 milhões de hectares de floresta e inaugurou a muito americana tradição dos National Parks. Fatias gigantescas do território americano ficaram, assim, sob a proteção do Estado, garantindo a sua preservação. Mas não só. A lista é quase infinita e incluiu projetos de irrigação, 150 florestas nacionais, 18 monumentos naturais e 51 reservas para pássaros. E realmente, de que serve ser uma grande potência se um pássaro não tiver uma árvore onde pousar? Depois de sair da Casa Branca, Teddy Roosevelt podia finalmente descansar ao fim de 2 mandatos. Apesar de algumas dificuldades a lidar com os democratas e republicanos mais conservadores, Teddy foi um presidente bem-sucedido nas suas principais ambições e mantinha uma enorme popularidade. A prova é que, semanas depois de sair da presidência, foi com um dos filhos fazer um interminável safari em África. E, para deleite do público, enviava para casa centenas de fotografias pousando ao lado dos animais que caçava, bem como milhares de espécimes que ainda hoje preenchem vários museus americanos. Isto é outra das facetas talvez menos consensuais do Teddy Roosevelt. Não só ele era um caçador, como era um caçador de animais exóticos, e nesta viagem em África fez coisas que eu consideraria um autêntico massacre de milhares de animais que doou depois para fins científicos. Isso, desculpa um bocado a coisa, não sei. Mas Teddy não seria Teddy se não se mantivesse politicamente ativo. Alguns diriam até demasiado ativo. O principal sinal de insatisfação veio no ataque cerrado ao seu próprio sucessor, o presidente republicano William Taft. Acontece que Taft, apesar de ter sido uma indicação quase pessoal de Teddy Roosevelt, era uma espécie de anti-Teddy. Jurista de profissão, preferia o gabinete à natureza, o documento à ação, o legalês ao discurso inspirador. Pior, era demasiado conservador e recuou em muitas das políticas progressistas de Teddy. Atenção, da mesma forma que progressista quer dizer uma coisa diferente, conservador aqui também quer dizer algo ligeiramente diferente daquilo que nós estamos a imaginar. Não é só socialmente conservador, é conservador na preservação da estrutura política existente.
Sentindo-se traído pelo velho amigo, Teddy esperou pacientemente 4 anos e, na altura das presidenciais, separou-se de uma vez dos republicanos. Criou o seu próprio partido, o Partido Progressista, e concorreu às eleições. Foram tempos caóticos. Teddy aceitou de bom grado a alcunha de Bull Moose, alce adulto, achando graça à comparação com o animal de grande porte das planícies americanas. Com a sua habitual energia e agressividade, fez a vida negra a Taft e aos republicanos conservadores. Até o tentaram matar. Prestes a começar um comício, um homem chamado John Schrank disparou sobre ele, mas a bala embateu na caixa dos óculos de Teddy e no molho de folhas no seu discurso, que transportava no bolso de dentro do casaco. Ferido, mas não mortalmente, Teddy insistiu em discursar na mesma, informando à audiência que tinha levado um tiro e que por isso falaria um pouco mais baixo que o habitual. Mas nem a tentativa de assassinato foi suficiente para o pôr outra vez na Casa Branca. Com a sua campanha por um terceiro partido, Teddy dividiu o voto republicano e, apesar de ter ficado à frente do seu adversário Taft, acabou por garantir a vitória de Woodrow Wilson. Depois de 4 mandatos presidenciais republicanos, os Estados Unidos voltavam a ficar nas mãos de um democrata. E Teddy confirmava, mais uma vez, os medos que sempre inspirara nos seus inimigos dentro do partido. Ninguém o podia controlar. Ainda assim, continuou. Por esta altura, já não deve ser surpresa para ninguém, mas Teddy insistiu nas suas aventuras irresponsáveis. A idade é que não ajudava. Agora, com 53 anos, cometeu a loucura de participar numa expedição à Amazónia para encontrar a origem de um rio perdido, durante a qual contraiu malária, feriu uma perna e perdeu quase 30 quilos. E mesmo fisicamente debilitado, teve no início da Primeira Guerra Mundial o seu último grito político, ouvido em todo o mundo. Ao contrário do presidente Wilson, que pretendia a diplomacia, Teddy entusiasmou-se de novo com a potencialidade bélica da nação e exigiu que entrasse no conflito para salvar a Europa dos alemães. Conta-se que chegou mesmo a contactar o presidente e pedir-lhe um regimento a seu comando para desembarcar algures na França e ir combater com o resto dos soldados americanos. Um pedido que, tendo em conta a sua idade e estado de saúde e o facto de ter sido 2 vezes presidente dos Estados Unidos da América, foi compreensivelmente negado. Mas isso não significa que Teddy não sentisse na pele as consequências da guerra que defendia com tanto fervor. 4 dos seus filhos foram combater para a Europa e o mais novo, Quentin, foi abatido por um piloto alemão poucos meses antes do final do conflito. Um golpe do qual Teddy nunca recuperaria totalmente. No ano seguinte, 1919, como acontece a todos os grandes homens, a morte foi buscar Teddy Roosevelt. Esmagado pela morte do filho mais novo, seu corpo transportava as mazelas de décadas de loucura e coragem física. Estava cego de um olho e surdo de um ouvido. As doenças contraídas na Amazónia provocavam-lhe inflamações constantes. Finalmente, numa noite em 1919, foi deitar-se mais cedo que o habitual e não voltou a acordar. Morreu aos 60 anos com uma embolia pulmonar. E nas palavras de um velho companheiro da política, a morte teve de o levar a dormir, porque se estivesse acordado, certamente teria havido luta.
Teddy Roosevelt é uma dádiva aos amantes de história. A sua biografia é fonte inesgotável de historietas, anedotas, factos curiosos e surpresas extraordinárias. E muitas das nossas favoritas não couberam no decorrer do episódio. Por exemplo, conta-se que durante uma caçada particularmente mal sucedida, um ajudante de Teddy atou uma cria de urso a uma árvore para que o grande caçador pudesse matá-la. Algo que Teddy recusou, mandando libertar a pobre criatura. A história foi parar à imprensa, fizeram-se ilustrações sobre o urso de Teddy e, eventualmente, um homem com olho para o negócio decidiu fazer um ursinho de peluche para aproveitar a popularidade da história. Foi assim que o mundo ganhou os famosos Teddy Bears. E depois há a história da cegueira. Sim, Teddy era cego de um olho, mas não porque enfrentara um animal perigoso ou fora baleado em Cuba ou escapara a outra tentativa de assassinato. Só anos mais tarde, já próximo da morte, é que Teddy revelou não só que não via nada daquele olho, como a verdadeira origem daquela terrível mutilação. Ainda na Casa Branca, quando era presidente, reagiu a uma noite de tédio organizando uma luta de boxe amigável contra um adjunto militar, que acidentalmente lhe deu um murro num olho, cegando-o permanentemente. O sinal do caráter do Teddy é que ele guardou segredo sobre toda esta situação e nunca culpabilizou este adjunto militar. Podíamos continuar, mas já devem ter percebido a ideia. Correndo o risco de cair no exagero, Teddy é a representação perfeita do espírito americano. Tanto o homem como o país começaram de forma singela, herdeiros de um grande passado, limitados mas vorazes por mais, sedentos de ultrapassar as suas limitações. Tanto o homem como o país viam-se a si mesmo como faróis de justiça, retidão e coragem, como grandes exemplos de virtude a inspirar nos outros. Tanto o homem como o país traziam no coração a planície e a montanha, a floresta e o riacho, o nevão e o sol abrasador, a cidade de betão e ferro e um futuro de força e prosperidade ganha com esforço e perseverança. Tanto o homem como o país eram um misto de natureza selvagem, grandiosamente moral e vontade épica. Teddy foi quase um titã, uma sequoia, um geyser, uma enorme montanha, um homem bigger than life que queria dividir com os seus irmãos as fortunas do American Dream. E com isso, claro, vêm as contradições. Tal como a América, Teddy apaixonou-se pela fúria da guerra, a tentação imperialista, o egocentrismo da grande potência, características que, como sabemos, moldariam todo o século XX americano e, na verdade, toda a história do mundo. Enorme, Teddy quis ser ainda mais, e um homem capaz de arrastar um continente inteiro tinha, inevitavelmente, de produzir muitos estragos. Mas não deixa de ser impressionante que todas estas dualidades caibam na vida de um homem só. É quase impossível não olhar para a história do rapazinho asmático que conquistou a presidência e não ver um paralelismo com a história das 13 pequenas colónias do Novo Mundo que derrotaram um rei e se fizeram uma potência. Ou então, nas palavras do velho Roosevelt, fizeram o seu próprio corpo. Talvez, nestes 250 anos, Teddy tenha sido o mais americano de todos os americanos. Ou talvez tenha ele mesmo feito a América à sua imagem. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Este é maior, este é grandinho, mas é porque é um tópico que me interessa muito. A minha ligação com o Teddy Roosevelt já é muito antiga. Quando eu era adolescente, um grande amigo meu, a quem eu quero agradecer aqui, o Tomé Ribeiro Gomes, ofereceu-me, porque ele próprio estava a ler, o Tomé é uma figura fascinante, e estava a ler o Strenuous Life, o livro de discursos,
e depois emprestou-me e acabou por oferecer a sua edição. E marcou-me numa fase muito formativa, 14 ou 15 anos, essa visão do Teddy Roosevelt. E quem se depara com o Teddy, acho que nunca o consegue tirar da sua vida. É uma presença que se torna tão enorme, tão gigante, tão inspiradora, que nunca sai das nossas cabeças quando o lemos. Acho que foi a primeira, se não a segunda biografia completa que eu acho que li uma vez uma biografia do Bismarck, que era horrível, e depois li uma biografia inteira do Teddy Roosevelt, absolutamente maravilhosa. E acho que o Teddy Roosevelt é uma inspiração para mim, inclusive numa perspectiva política. Eu acho que o Teddy é uma síntese e consegue agradar a toda a gente, desde a direita à esquerda. A direita consegue rever-se numa visão hipermoralista que ele tem, numa visão de self-overcoming, de uma pessoa que acredita nesta ideia de um negócio justo, numa visão moral do mundo e de que as coisas têm um certo e um errado e que é isso que deve guiar a tua ação política e a tua vida, independentemente de quem quer que te ponha frente à objeção. É essa visão ética que deve ser a que guia a tua ação. Ao mesmo tempo, à esquerda, o Teddy é uma referência porque combateu imensos interesses instalados, especialmente interesses instalados de grandes grupos económicos. Ele faz frente à JP Morgan, ele quebra uma série de monopólios, ele luta pelos direitos laborais dos trabalhadores, está ao lado dos sindicatos, e mesmo no meio disto tudo há elementos que ultrapassam este binómio esquerda e direita. A preocupação dele com uma visão reformista, que não é propriamente uma coisa nem da direita nem da esquerda, a preocupação ambiental, conservacionista, que é tão emblemática. O Teddy Roosevelt está marcado naquela montanha do Mount Rushmore. Ele é uma das figuras que lá está. Porque é ele que cria esta ideia de um parque natural americano. Como se o património físico dos nossos países não marcasse a nossa vida enquanto comunidades políticas, enquanto indivíduos. Como se a grandeza geográfica dos países não marcasse a possível grandeza das nossas próprias vidas. Ao mesmo tempo, tem lados que são muito difíceis de aceitar numa sensibilidade contemporânea. Ele é um imperialista, não há dúvidas sobre isto. Ele é um homem que adora e vê a guerra como uma ferramenta essencial. Ele é que cria, e aqui, goste ou não se goste, concorde ou não se concorde, o status quo que a América teve durante décadas de ser o polícia do mundo. Vem daqui. Porque até lá a América estava constantemente ou tinha acabado de sair da Revolução, ou estava em guerra com os ingleses, ou estava numa guerra civil, ou estava numa guerra com não sei quem, não sei o que mais, com os bárbaros do norte da África, e de repente o Teddy é que diz, não, nós temos que ter uma potência naval, uma marinha forte, que começa a demonstrar ao resto do mundo que, alto e para o baile, a partir de agora a América, ninguém mexe com ela e ela é que decide em que é que vai mexer. Goste-se ou não se goste, repito eu, é difícil, mas vem daqui. No final, só mesmo para dizer que eu acho que é uma figura que toda a gente devia poder conhecer mais. Há muitas histórias que nós não contamos. Podia-se fazer 5 ou 6 episódios, mas o Teddy Roosevelt marca um momento em que a América reinventa-se a si própria e descobre uma identidade que nós hoje chamaríamos intrinsecamente americana. Talvez a América da América seja a América de Teddy. Bom, já vamos com muito tempo de episódio. Próximo episódio do nosso especial A Terra dos Livros, vamos para o outro momento em que a América tem que se reinventar, tem que se questionar, tem que pensar a sua ligação consigo próprio de uma forma mais dura e mais crítica e mais contemporânea. No próximo episódio vamos falar sobre as Panteras Negras. Até lá! História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Renato Rocha, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.